Suas decisões são emocionais. Por mais que você ache que você é 100% razão, que você pondera prós e contras, que você vai atrás de uma lista que justifica você fazer A ou B ou C. Não, eu sou muito racional. Eu tô aqui para te falar que não é bem assim. Então vamos entender como essa máquina maravilhosa funciona para não cair em armadilhas por aí. Eu sou Gibal Chita, sou doutora em ciências, especialista em neurociências e comportamento e ajudo mulheres a atingir o seu próximo nível de resultados profissionais. A ideia que a gente tem de que as decisões são lógicas, são exatas, são pautadas na razão, ela é uma ideia equivocada. Por quê? Porque a gente tem dois sistemas principais de processamento de informação: o sistema 1 e o sistema 2. E isso rendeu o prêmio Nobel ao Kahneman, e tem o livro correspondente, que é o Rápido e Devagar, que é justamente sobre como que o cérebro funciona para tomar a decisão, e eu vou falar com você aqui. O sistema 1, ele é rápido, ele é automático, ele é emocional, ele é intuitivo, ele entra em ação antes de qualquer análise consciente muitas vezes. Uma vez eu estava passando perto de um grupo de pessoas e na hora que eu vi eu já estava atravessando a rua. Meu marido, na época era meu namorado, ele falou assim: ué, por que você atravessou a rua? Eu falei: nossa, eu nem percebi. Eu atravessei a rua porque tinha um grupo de homens na calçada e eu simplesmente desviei sem pensar a respeito. Eu fui atravessando a rua pro outro lado. E é isso. Fala, nossa, que análise consciente fiz. Eu não tinha nem me dado conta que eu estava indo pro outro lado da rua. Então, é rápido e muitas vezes é antes do consciente fazer uma análise específica. E esse é só um exemplo, tá? Um exemplo bem claro e que deu para perceber, mas isso acontece o tempo inteiro. O sistema 2, ele é lento, tem uma demanda energética muito maior, é analítico, tem uma necessidade muito maior de recursos cognitivos e com uma certa frequência, não sempre, mas com uma certa frequência, ele vem depois para justificar a decisão tomada pelo sistema 1. O sistema 1 já tinha decidido. O sistema 2 só entrou ali para trazer a explicação racional. Por que será que eu tomei aquela decisão? Então, qual que é a ordem real das decisões? E por isso que muita gente que trabalha com marketing fala: quem fecha negócio é o emocional, não é a razão. Então, quem é que de fato toma as decisões? É o sistema 1. Quem é que vai falar para você passar cartão, para você fechar um negócio, para você conversar com uma determinada possibilidade de parceria? É o sistema 1. E é interessante que antes de você tomar essa decisão, normalmente você consegue se visualizar nesse lugar. Se eu entrar nessa mentoria, que custa, sei lá Deus, 40 mil reais, 20 mil reais, eu consigo me ver tendo esse retorno e ainda com muito mais resultado. Então eu vou passar esse cartão aqui para 40 mil reais, mas eu sei que eu vou recuperar 250 mil. É a história que você vai se contando, é onde você vai se vendo quando esse faturamento chegar para você. E se você já fatura isso, você vai pensar: mas eu vou faturar isso com mais leveza. Então eu vou faturar 500k e ele vai vir com muito mais tranquilidade. Eu não vou sentir esse peso para vender e é por isso que eu vou entrar nessa mentoria. É o emocional que faz você querer as coisas, faz você se movimentar. O seu emocional, as suas emoções são a base de todo o comportamento que você tem. Então não, realmente não. As suas decisões, elas não vêm de um 1 mais 1 igual a 2 e é por isso que eu vou dar esse passo. Não é dessa maneira. Você capta de uma forma intuitiva o panorama geral, se visualiza naquela situação e daí você caminha. E depois vem o racional para justificar por que você tomou aquela decisão. E é interessante notar o seguinte: no marketing, o storytelling, ele ajuda por isso mesmo, a capacidade de contar a história, de fazer você visualizar, de fazer você pensar: imagina você lá, Polishop, gente, você acordando para tomar um suco de laranja fresco de manhã. Então ele não vende um espremedor de fruta, não, ele vende a ideia de você tomando um suco fresquinho pela manhã. São coisas diferentes à venda aqui, percebe? Mas agora vamos entender o seguinte: por que então que mesmo sabendo o que você precisa fazer, muitas vezes você não faz?
De novo, porque muitas vezes não é sobre o que você sabe, é sobre o que você sente. Todo comportamento tem uma base emocional. Então não é um problema de conhecimento. Você vai lá fazer mais um curso. Ah, eu vou fazer mais um curso. É por isso que eu não tô agindo. É por isso que eu não comecei a atender. É por isso que eu tô com dificuldade para vender. Ah, é por isso que eu não tô conseguindo me posicionar com mais confiança, com mais segurança. Ah, é por isso. Então eu vou tentar buscar mais conhecimento. Aí entra naquela obesidade mental. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo de infobesity, obesidade de informação, tem informação demais por aí. Aí você vai fazer mais um curso, pega mais informação, mais conhecimento, mas o problema não está aí, está nas suas emoções, não está no seu racional. Muitas vezes é o medo do julgamento, o medo de não agradar, o medo de escutar crítica, o medo de dar errado, o medo de dar certo, porque daí esbarra com a identidade que você criou. Eu tenho uma mentorada que de repente caiu a ficha dela, caiu a ficha é velha, né? Caiu a ficha dela no meio da mentoria que o medo dela de dar certo estava relacionado com a reclamação. E reclamação, poder reclamar que os resultados não foram do jeito que ela queria, poder reclamar que as coisas não estavam saindo como ela gostaria, que as coisas estavam difíceis, morosas, demoradas e que só fazia dinheiro quem ia para o nicho X. Caiu para ela ali que se aquilo desse certo, ela perderia a reclamação, que era onde havia conexão com a família dela, porque a família dela reclamava demais, era um lugar de vitimismo, então havia essa conexão familiar. Ela perderia a relação que ela havia construído com a família. Então veja, existe o medo de dar certo, sim. E vai falar que ele é racional? Nossa, eu tô querendo, tô fazendo curso, eu tô me estruturando, eu tô pagando mentoria, eu tô indo e eu tô com medo de dar certo? Tá. Por isso que precisa olhar para as bases emocionais. Não tem estratégia que resolva você com medo de dar certo, ou com medo de rejeição, ou ocupando um lugar que você ainda não acredita merecer. Você vai encolhida, não consegue colocar preço e se coloca, não passa a confiança. Você comunica antes para o seu público, para o seu possível cliente, que você não acredita naquele produto que você está oferecendo. Seja ele como prestadora de serviço, seja ele como um produto físico mesmo, seja qualquer outra coisa que você está oferecendo. Programa de acompanhamento, enfim. O que você estiver oferecendo, você vai mostrar que não é tudo isso. Não vale isso que eu tô colocando. Eu coloquei esse preço, mas acho que não vale. É emocional. Então, o que realmente destrava resultado, destrava a execução, faz com que você saia daquele platô em que você chegou e que você quer se mover para ter resultados num novo nível, desbloquear o seu novo nível de resultados. Por onde a gente vai? Pelas emoções. Então, a primeira coisa, ao tentar agir e perceber que você começou a procrastinação, fala, opa, como é que eu tô me sentindo? Mapeamento interno mesmo. Como é que eu estou me sentindo? Como é que meu corpo tá sentindo? Eu tinha uma mentorada que falava assim, ai Gi, conforme você me deu essa atividade, eu senti um nó no estômago. Falei, opa, então a gente vai dar a volta, não vai fazer essa atividade exatamente assim, porque quando a gente sente no corpo que tá além da nossa potência naquele momento, a gente dá um passo para trás, faz uma outra coisa para daí poder entrar naquele lugar. Uma das coisas que ela sentia no começo é que ela não merecia colocar mentora no perfil dela. Tá bom, então, vamos colocar uma outra descrição num primeiro momento, até você sentir que a roupinha de mentora cabe em você, até você sentir que você merece ocupar esse lugar. E não pense que eu largava ela pra lá, vai lá, coloca outra coisa, depois você volta. Não, a gente ia junto construindo, mostrando evidências e mudando a historinha que a gente tá se contando. Então esse é o passo 2. O que eu tô sentindo, o que meu corpo tá sentindo e depois, que historinha que eu tô me contando. A historinha que a gente se conta é mais potente do que a própria realidade. Por isso que tantas mulheres vão lá receber prêmio de Globo de Ouro, Oscar e não sei mais o que, e depois vão dar entrevista e elas falam, ai, não parece que é verdade. Eu não sinto que isso é verdade. Por quê? Porque a historinha que ela se conta tá desalinhada com a realidade. É a realidade, ó. Seu cérebro não tá muito aí pra ela, não. Agora, pra historinha que você se conta, faz toda a diferença. Ao mudar a historinha que você se conta, você fortalece a sua base emocional e isso te permite agir. Então, acredite, as suas decisões, elas têm muito mais de emoção do que de razão.
E enquanto você não acreditar que você merece aquilo que você quer, você vai continuar travada. Então, recapitulando, mapeie as suas emoções e as suas sensações físicas, porque elas são uma forma muito importante de comunicação. Na sequência, muda a historinha que você está se contando. Vai atingindo cada vez mais esse senso de merecimento. E aí você pode agir, sabendo que as suas bases emocionais estão fortalecidas. Se você quiser aprender mais sobre como que as emoções podem ser suas aliadas no seu próximo nível de resultados, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.